Saudações, amigos do SíndicoNet, gestores de propriedades urbanas, síndicos. Meu nome é André Luiz Junqueira, sou colunista aqui do portal e, como advogado e professor, eu vou falar um pouco sobre a Resolução Normativa 654, que foi publicada agora em novembro de 2024 pelo Conselho Federal de Administração. Esse ato está causando um grande rebuliço no mercado, muitas dúvidas, recebemos muitas dúvidas de vocês síndicos e vamos dar algumas orientações aqui nesse vídeo. Em resumo, o que é a resolução? A resolução, ela confirma a posição, que já é de muitos anos, do Conselho Federal de Administração, de que a atividade de síndico profissional, não orgânico, o orgânico estaria fora dessa discussão, tá? É o síndico profissional, aquele que é o síndico externo, que não é proprietário e nem residente e oferta esse serviço ao mercado. Esse síndico, ele pratica atos exclusivos de administração. Então, no entender deles, não é a minha opinião, mas no entender deles, essa atividade, quem a exerce, precisa estar inscrita no Conselho Regional de Administração e pagar anuidade. Na resolução, diz que basta você ter um nível de técnico em administração, então não precisa ter cursado uma faculdade de administração, mas sim ter o curso certificado de técnico em administração, e aí, equiparado com essa atividade, você pode exercer a sindicatura. Tá? Esse é o entendimento do Conselho. Tá? Recentemente, nós tivemos em tramitação um projeto de lei que iria alterar o Código Civil e iria criar um artigo dizendo exatamente isso, de que o síndico profissional precisa estar inscrito, ser técnico em administração, pagar anuidade para exercer a função. Esse projeto foi rejeitado pelo Legislativo e, como alternativa, o Conselho Federal de Administração fez a mesma coisa, só que num ato que não é lei, né? Uma resolução normativa do Conselho que não tem poder de lei. Tá? E aí chega a conclusão e as orientações aqui que a gente vai dar. É claro que é minha opinião, mas que eu posso afirmar aqui que é compartilhada com a maioria do mercado. Essa resolução, ela é ilegal. E ilegal por quê? A atividade de síndico, ela é multidisciplinar. Assim como o gestor público, um presidente, um prefeito, né, qualquer tipo de gestor público, você precisa ter noções de várias áreas, mas você não precisa saber de tudo. Mas se você for um advogado, um engenheiro, um administrador, um arquiteto, um contador, um médico, um psiquiatra, um psicólogo, todos eles podem de alguma forma contribuir para o cargo de síndico. Se você sequer tem formação superior, também você pode contribuir com sua experiência de vida, com seu conhecimento, com sua comunicação. Né? Muitas vezes a pessoa não tem uma formação específica, mas é um excelente comunicador. Né? E a gente sabe que mediar conflitos dentro do condomínio geralmente costuma ocupar um bom tempo do síndico. Então, a atividade, ela é multidisciplinar. E assim como eu não exijo de um prefeito, de um governador ou de um presidente da República uma formação específica ou inscrição em algum quadro profissional específico, também não devo exigir do síndico. Não só porque é um cargo eletivo como esse do gestor público, mas porque a Assembleia avalia quem ela entende que está mais apto para administrar o seu condomínio. Administrar. Essa palavra, volta e meia os conselhos de administração entendem que tem de alguma forma um copyright dessa palavra. Administrar. Então, eu não posso administrar o meu escritório de advocacia porque eu estou administrando, e todos nós administramos de alguma forma. Mas a questão é que os cursos de administração, e tampouco os de técnico em administração, sequer mencionam a disciplina de condomínio edilício. Podem conferir. A grande maioria dos cursos, e aí não só, minha crítica não é só direcionada à administração, não existe também, na grande maioria das grades curriculares, no curso de Direito, uma disciplina de condomínio edilício, de direito condominial. Agora se criam pós-graduações, mas ainda muito escasso no mercado.
Então, como que determinado conselho profissional, e principalmente nesse caso, e aí em específico uma crítica para o conselho de administração, que pouco contribuiu para o fortalecimento dessa atividade, com a capacitação de quem exerce a sindicatura, ou no treinamento de condôminos, ou de conselheiros, por que é obrigatório que se vincule a esse conselho? E por que não outros? Se nós seguimos essa linha de inscrição em algum quadro de conselho profissional, a gente pode começar a defender que o síndico tem que saber muito do jurídico, porque afinal o síndico se ocupa muito com o disciplinamento interno, ele tem que ficar chamando a atenção do condômino, advertindo, multando, fazendo cumprir e respeitando a lei, a convenção, o regimento interno, as assembleias fazem, alteram normas, né? São decisões com consequências jurídicas. Então eu tenho que exigir que o síndico tenha inscrição na ordem dos advogados. E não só isso, eu vou exigir também na inscrição no Conselho Regional de Contabilidade, porque o síndico tem que fazer previsão orçamentária. Previsão orçamentária. Ele tem que fazer gestão financeira do condomínio. Ele faz prestação de contas. Prestação de contas não é nada fácil. Então eu vou exigir que seja um contador ou um auditor. Vou exigir que o síndico seja inscrito no CREA ou no CAL, porque ele tem que ser engenheiro ou arquiteto para poder gerir, para conservar adequadamente todos os bens. Se a gente for falar de risco, na verdade o que envolve mais risco no condomínio edilício é a parte de engenharia e arquitetura. Se o prédio desaba, isso foi até colocado na própria resolução do CFE, não preciso de um bom administrador, eu preciso de um bom engenheiro, então, para evitar que o prédio desabe, então eu vou exigir que tenha CREA. Essa linha não é correta, porque cada área de conhecimento tem algo a contribuir para o cargo. Né? Você que é advogado, você pode ser síndico. Você que é engenheiro, todas essas profissões que eu citei, ou aquelas que eu não citei. Ou sequer se você tem uma profissão, se você é um ser humano com sua experiência de vida, como eu já mencionei. Então, não é justo que um conselho ou outro encampe isso simplesmente, com todo respeito, para se cobrar uma anuidade. O conselho, essa resolução, ela fala que como estaria equiparado a técnico em administração, nesse nível, né? Para exercer, seja você uma pessoa física ou pessoa jurídica, você paga metade da anuidade. São valores menores do que o do administrador graduado, né, em administração, cursou uma faculdade, mas mesmo com um valor com desconto, não é justo, tá? Pelo menos é o nosso entendimento. É o cargo eletivo, a Assembleia decide quem é mais apto ou não. O que você pode fazer em relação a essa situação? Primeiro, se você quiser, você pode aderir a essa linha, respeitar essa resolução, fazer um curso de técnico em administração, conseguir o certificado, se inscrever no seu Conselho Regional de Administração e passar a pagar a anuidade. Né? Se você entender que isso é um diferencial para você, pode ser bom para evitar discussão, evitar autuação, fiscalização, é um caminho perfeitamente válido, como sempre foi. Agora, se você não concorda com essa linha e defendemos esse seu direito, em respeito não só à sua livre iniciativa, mas em respeito aos condôminos que votarem em você, porque entendem que você é o mais apto, então você não precisa se inscrever. Se você for notificado ou autuado, se defenda, porque é importante que a gente esgote toda a via administrativa, todos os recursos para o próprio CRA, então recorra contra o CRA, recorra em face do CFA, se não for aceito o seu recurso. Mas como essa resolução é em nível federal, é muito provável que você não tenha sucesso nesses recursos. Mas são importantes que você, pelo menos, esgote essa via sim, para que você tente, ainda amigavelmente, resolver essa situação. Enquanto, muito provavelmente, entidades representativas do segmento condominial provavelmente tomarão providências judiciais para que essa resolução seja derrubada. Algo que eu, pessoalmente, endosso, tá? Porque é uma ilegalidade. Essa resolução termina sendo uma ferramenta, na minha opinião, de intimidação do mercado, de intimidação de quem está exercendo idoneamente as suas atividades. E se estivessem mais preocupados com a fiscalização, com o controle, estariam trabalhando numa alteração até mesmo da legislação, ou principalmente na disseminação de conhecimento para síndicos, aspirantes a síndicos e aos condôminos, quanto aos seus direitos e deveres dentro do condomínio. O que muitos fazem, incluindo o síndico NET,
que oferece curso de capacitação, sem querer fazer nenhuma propaganda, mas Secovis, outras entidades sem fins lucrativos que atuam nisso, inclusive a OAB, que oferece cursos para o Brasil todo através das suas comissões de direito condominial, sem querer exigir uma exclusividade de que síndico seja advogado, porque não tem cabimento para isso, né? Então, recomendo que façam dessa forma e vejam o que é melhor para vocês. No mais, não temam essa situação, tá? Infelizmente aconteceu, mas sejam transparentes em relação aos condôminos, em relação a qual vai ser a postura de vocês. E a resolução, como eu mencionei anteriormente, não é aplicável ao síndico orgânico, tá? Então eles não cometeram a heresia de avançar ainda mais e exigir que o síndico administrando o patrimônio, que também é próprio, que ele tenha registro, né? O que é algo também que é contraditório, porque se ele não tem registro, se a ideia é proteger o condomínio, como que o condomínio está mais protegido só porque o síndico é proprietário ou residente? É algo que guarda uma incoerência, né? No mais, na hora da defesa de vocês, seja extrajudicial, administrativa ou judicial, recomendo que utilizem o brilhante parecer que foi emitido pela Comissão Especial de Direito Condominial da OAB Federal, que foi assinado inclusive pelo nosso amigo Rodrigo Carpati. Utilizem esse parecer, eu concordo integralmente com esse parecer, né, que foi emitido ano passado, se não me engano, e pode ser utilizado na defesa de vocês, principalmente na defesa judicial, através do seu advogado. Sintetizando, então, se vocês quiserem ficar em conformidade com o que o CFA prega, você tem que ter uma habilitação para atuar como síndico. E você tem dois caminhos para essa habilitação. A habilitação pessoal, né, no seu CPF, ou a habilitação via responsável técnico para a sua empresa, né? E isso a resolução deixa claro. Como que é a habilitação pessoal? Você faz, como mencionado, um curso de técnico em administração, tem que ser um curso técnico específico que abrange a administração condominial, o que não é tão fácil de achar, mas não tenho dúvida que com essa resolução vão começar a surgir diversos cursos com essa certificação. E atenção, uma certificação que seja válida para fins do conselho, tá? Não pode ser qualquer tipo de curso. Então, você cursa o técnico em administração condominial, né, se houver algo específico, e você já está habilitado. Essa a gente pode dizer que é a habilitação menor, porque a habilitação maior é o do curso de administração, que é o curso de graduação em administração, que é uma faculdade, né, curso superior, e ele te habilita de forma mais ampla, né? Então aí não vai ter uma faculdade de administração condominial. É a administração, né? A administração geralmente se fala administração de empresas, mas hoje é mais genérico, mais amplo. Então você cursando isso, o seu CPF já está habilitado. Então se você tem um relacionamento com o condomínio via contrato de prestação de serviço, como um profissional autônomo, você já está habilitado, você não terá problemas com o conselho, porque com essa habilitação e inscrição no CRA local, né, do seu estado, você já paga anuidade. Então você está legal do ponto de vista do CFA. A alternativa é quando você não tem habilitação pessoal, é você contratar um responsável técnico. E essa modalidade, pela resolução, só está disponível para pessoas jurídicas. Então você tem que ter uma pessoa jurídica, e aí você não tem habilitação técnica, nem tecnólogo e nem graduação em administração. Mas você contrata alguém que tenha. Esse alguém tem que ser alguém que tenha, claro, habilitação técnica, ou seja, ele cursou, ele, além de estar capacitado, ele está inscrito no CRA local, e ele pode atuar como responsável técnico. Inclusive, ele se cadastra no CRA local como responsável da sua empresa. E como que você contrata ele? Você pode colocá-lo como sócio, né? Algo que pode não ser interessante, mas você pode contratá-lo como um profissional autônomo, contrato de prestação de serviços, ou empregá-lo, assinar a carteira dele, ele termina sendo seu funcionário, ou você pode também simplesmente, ele exerce a função de responsável técnico via procuração, que também é possível. Essa função de responsável técnico, ela é regulamentada pelo próprio Conselho Federal de Administração por uma resolução normativa de 2017, se não me engano. E tem vários detalhes, né, que pautam essa atividade. E aí, quando você tem um responsável técnico, essa resolução deixa bem claro que você já está habilitado, a sua empresa está habilitada para funcionar.
Porque nesse caso o conselho ele recebe 2 anuidades. A da sua pessoa jurídica, que tem até uma facilitação conforme a resolução, ela tem um valor um pouquinho menor, e também o responsável técnico que paga a anuidade, né? A anuidade do responsável técnico é dele, mas isso não impede que você acerte com ele que você pague essa anuidade por ele. Isso é uma questão contratual. O que é certo é que precisa ter anuidade. E essas são as formas se você quiser estar de acordo com o que o CFA prega, né? Sem prejuízo de tudo que a gente está falando aqui nesse vídeo.